Aprove ao Senhor que aqui estivéssemos. Não lembro precisamente a data, mas era nos tempos do início da minha adolescência, juventude. Havia um ditador ugandês chamado Idi Amin Dada, que era apontado como um dos prováveis 666. E a história sempre apontou e aponta pessoas assim. E depois passam. Deixam seus estragos, mas passam. Quanto mais eu leio, eu gosto de história, gosto dessa relação antropologia, teologia, essas gias todas, né? Quanto mais eu leio, mais eu creio que Deus é Senhor da história, que Ele está atento. E eu, na minha visão, entendo que algumas coisas são vontade, tem a ver com a vontade permissiva de Deus. Deus não nos trata como marionetes. Muitas vezes somos resultados das nossas escolhas. Creio na vontade progressiva de Deus. Creio na vontade absoluta de Deus. Eu creio que tudo quanto Deus permite resultará em bênçãos, ainda que seja um período histórico muito difícil. Esses dias estive revisitando um texto de Calvino, do tomo 2, capítulo 10 do Direito Civil, que na minha visão é um escândalo em relação à graça e o amor de Deus. Mesmo assim, eu creio nos desígnios de Deus para a história. E creio que não somos simples passageiros dessa história. Mas nós somos construtores de história. Assim como a vida é uma construção de fé, ou a fé é uma construção de vida. Por que eu trago essa introdução? Diz a palavra de Deus que houve um rei que reinou sobre Israel 22 anos. Até que um dia, através do seu profeta, Deus disse a esse rei: estou aqui. Entendo ser também função da igreja essa ação profética. Diz a palavra que Acabe reinou sobre Israel 22 anos. E fez mais estragos em Israel. Ou fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que antecederam. Alguns de nós pensamos que não há controle sobre o mal. Diz o texto
lá de 1 Reis 16, que não bastasse fazer o que era mal, Acabe casou com quem não deveria casar. E serviu e adorou um outro Deus, que não era o Deus de Israel. E ainda levantou altar para Baal, que edificaram em Samaria. De modo que diz o texto que Acabe, dentro da sua presunção, da sua arrogância, na história, fez tudo o que foi possível para desagradar a Deus. Esses dias eu não pude ainda acessar, mas eu vi um comentário do último sermão, acho que pregado agora no primeiro domingo de novembro, do ex-presidente Jimmy Carter. Deve estar com 92, 95 anos, não sei. Ele fez o último sermão esses dias. Eu fico imaginando um tempo como a história tratou Jimmy Carter. O que aconteceu depois de Jimmy Carter, que deixou a Convenção do Sul dos Estados Unidos em protesto pela maneira como a Convenção do Sul tem tratado a mulher. A misoginia da Convenção do Sul dos Estados Unidos. E a relevância e o exemplo que hoje esse homem tem. Deus é Senhor da história. Deus é Senhor da minha história, é Senhor da sua história. Ainda que possamos atrapalhar Deus em alguns momentos. Mas o texto do capítulo 17 de Reis, 1 Reis, diz que do nada, se você procurar a origem de Elias, você é como alguém, um sujeito que vivia no anonimato, surgiu do anonimato, né? E há muita gente no anonimato. Deus trabalha por aí afora com muita gente do anonimato, ou no anonimato. E que chegou perante Acabe, que tudo que era errado aos olhos de Deus e fazia para provocar Deus, como se Deus não fosse relevante nem existisse. Ele diz: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Ora, Deus podia fazer isso sem comunicar a ninguém. Isso é algo muito interessante no profeté, no ato profético de Deus. Deus não precisaria tirar ninguém do anonimato para dizer que ia ficar sem chover, que ia mexer com a economia de Israel. Deus assim o fez. E Deus disse: retira-te. Porque o poder se sente incomodado com qualquer palavra que venha contra aquilo que ele pensa ser a vontade soberana dele. Tanto é que Deus vai mandar Elias: retira-te e te esconde. Mas o texto que eu quero trazer nessa manhã é um texto que eu pensei na quarta-feira com um grupo que vem ao culto.
que foi a experiência que Elias tem com os 450 profetas de Baal. Não há Baal, não há profeta de Baal que resista ao poder de Deus na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Ainda que às vezes estejamos adorando Baal. Entende? Israel não deixou de ser povo de Deus. Mas Israel se corrompeu na religião, na fé. E às vezes de forma inadvertida, e eu penso até pela ausência do conhecimento da palavra de Deus, nós nos deixamos envolver por ensinos, por práticas que não são condizentes com a palavra de Deus. E as pessoas reinam nessa síndrome de Acabe soberanamente e vivem suas próprias leis. A gente que se sente acima de tudo aquilo que nós cremos e praticamos. E às vezes dentro do nosso meio. E assim viveu Acabe. Mas vai ter o dia, e é nesse encontro, é nesse capítulo 18 de Reis que eu quero pensar agora, porque há duas situações muito interessantes que são colocadas aqui, né? Primeiro, o povo de Deus era um povo que cocheava entre Deus e outras coisas. Às vezes nós temos uma ideia meio fantasiosa do povo de Deus, da igreja primitiva. Eu me lembro que o meu pastor sempre pregava o evangelho que era possível viver. Desafios, mas dentro das nossas possibilidades humanas de viver a partir de Cristo. Às vezes nós criamos uma certa fantasia em torno de algumas coisas para que não nos confrontemos com a nossa realidade, ou queremos confrontar a nossa realidade, o nosso momento, com um tempo que não é mais o nosso tempo, que não é mais o nosso momento, que era outra condição histórica, que era outro tempo de vida, que era outro tempo de vida. E que se olharmos para trás, não faz muito tempo, talvez 10, 15, 20 anos, quanta coisa mudou. Mas o princípio do Senhor é o mesmo. A palavra do Senhor é a mesma. E Elias, então, os textos os irmãos conhecem a respeito de Elias e os profetas de Baal. E é interessante, eu comentava isso na quarta-feira, já comentei outras vezes, que o fato de sermos bem-sucedidos, de sermos vitoriosos numa experiência que almejamos muito tempo, que lutamos muito tempo, que investimos muito tempo, de repente você tem essa grande conquista, essa grande vitória, e entra numa depressão. Foi o que aconteceu com Elias. Elias ficou tão fragilizado com a luta, que esqueceu que havia, em nome do Senhor, vencido 450 profetas e teve medo de Jezabel. Porque às vezes, irmãos, nós passamos experiências na vida onde as nossas forças são exauridas. Entende? Estou falando do lado humano. Você investiu tanto para ter o seu negócio, para ter um problema da família resolvido, talvez ter a casa, ter o carro, ter uma profissão,
concluir o seu curso, fazer o chamado. O primeiro medo do pessoal é o TCC, né? Deixa todo mundo apavorado aí na graduação e vencer no exercício. Aí depois vem outras coisas, outros momentos, outras situações. Eu quero te dizer que uma vitória não nos dá a garantia que soframos os efeitos emocionais dessa luta depois da vitória. Isso não é falta de fé. Isso é fragilidade humana. Entende isso? É como quem faz uma limpeza numa casa, capricha na limpeza, ela está pronta, perfeita, mas ela está cansada. Quando Elias convocado por Acabe, juntamente com todos os filhos de Israel, e os profetas, e Acabe, o coitadinho que era distante, não tinha nem título de eleitor, Acabe, né? Era um cara que está no anonimato. Um que você poderia dizer, um desses coitadinhos da vida. Cuidado, você não sabe o que Deus pode fazer com um coitadinho. Deus olha de um jeito diferente. Deus olha com que sejam as coisas que aos olhos dos outros não são. Não menospreze o simples. Não menospreze, porque às vezes fala errado. Fala de uma forma diferente. Porque às vezes, como faz um dito popular, é Jeová falando. Diz a palavra de Deus no versículo 21 do capítulo 18. Que Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? 1 Reis 18, 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se a Baal, seguiu. O povo, porém, não respondeu nada. Jesus, quando vai falar no Sermão do Monte, quando vai falar do amor ao dinheiro, não a questão do dinheiro, mas o amor, o dinheiro e as riquezas, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém serve a dois senhores. Não existe um Deus à sua maneira, nem à minha maneira. Existe um Deus bíblico. Pois cremos que a palavra de Deus é revelação. O povo não respondeu nada, porque não tinham o que responder. Não tinha. A prática mostrava que eles seguiam a Baal. Deus era apenas uma referência histórica. Deus era apenas uma história contada pelos antepassados, era uma história oral. E Deus é tão bondoso que mesmo quando não havia história escrita, e mesmo quando não há história escrita, Deus traz a história oral. Lembra do vovô que contava as coisas com detalhe? Que às vezes não sabe da memória recente, mas sabe das coisas do passado com detalhes. Que a história oral, por exemplo, contada na África, ela tem 99,99% de credibilidade.
Porque não se admite numa tribo que alguém conta uma história, incluindo, aumentando alguma coisa, aumentando ou criando uma mentira. Ele é banido da tribo. Não se admite que conte uma história oral de forma fantasiosa. Esse povo ouvia falar de Deus, foi criado ouvindo falar de Deus. Como alguns ouviram falar de Deus, andaram até com Deus. E a vida vai fazer com que você vá perdendo essa intimidade, vai perdendo mesmo, viu, gente? É igual namorar à distância, igual estar casado à distância. Eu nunca recomendei alguém se afastar da família, que eu preciso ganhar dinheiro fora, então vai se afastando, vai, telefona todo dia, depois passa para 15 dias, depois passa para um mês, depois arranja uma companhia. E assim é com Deus. Você não está na comunidade, não tem igreja, não ora, não lê a Bíblia. Às vezes tem um monte de Bíblia e não lê a Bíblia. Espiritualidade só do WhatsApp. Vai esquecendo, gente. Vai esquecendo. E isso que aconteceu com o povo. Elias disse, olha, vamos ver um negócio aqui logo, antes de começar isso aqui. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão querer acender uma vela para Deus e até para o diabo? Até quando você vai querer agir de um modo como cristão e agir de outro como não cristão? Hoje eu dizia, eu estou falando de valores, sabe? Eu dizia para o irmão, fico muito triste quando, às vezes eu vejo no ambiente que frequento, no ambiente que a gente conversa, a sociedade, como às vezes nós, os cristãos, estamos distantes de Jesus, do que Ele é, dos valores dEle. Não existe o valor de Deus e o valor dos outros. Entende, irmão? Você tem que tomar uma posição. Você tem que tomar uma posição. Porque nós estamos nos enganando. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos, ou três pensamentos, ou quatro pensamentos? E a história nós sabemos, nós conhecemos o texto. A disputa de 1 contra 450. E depois foi a vez de Elias, reparou o altar. Eu sei que ele terminou em vitória. E no versículo 39, quando o povo viu, somente quando o povo viu, mas depois disso nunca mais esse povo vai se perder, não, vai ter, porque quem é tendente a cochear entre dois pensamentos, passa a vida cocheando. É como aquele que às vezes é tomado pelo vício do álcool. Ele não joga um pouquinho para o santo? Esse é do santo, esse é o que é meu. Nós queremos agir na vida cristã assim. E aqui eu não estou falando de pluralismo religioso. Estou falando de atitude, de coerência de vida. Quando Deus faz, quando Deus abençoa, quando Deus responde, Deus é Deus.
Porque às vezes somos filhos mimados. Somos, como diz uma autora, déspotas mirins. Filhos que quer mandar em pai e mãe. Filhos que querem governar pai e mãe. Nós queremos governar Deus. Nem sempre o que Deus faz naquele momento é agradável para a gente. Nem sempre. Nem sempre, às vezes, o que Deus permite é agradável para a gente. Mas aí você tem que ter fundamentos da fé. E não vai ser nesse recadinho de WhatsApp não, viu, gente? A fé cristã tem que ser mais do que isso. Nós vivemos tão corridos que não temos mais tempo por silêncio. Não temos. Isso é uma realidade. Não temos tempo para contemplar Deus. Entende isso? Deus não só é Deus quando nos dá aquela vitória naquele momento. Interessante a história desse povo. Mas parece que isso não mexeu muito com Elias, não, emocionalmente, né? Mas veja o que o povo diz. Quando o povo viu isto, no versículo 39, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Deve ter sido um bafafá danado. Deve ter sido muito grito: Senhor é Deus, Senhor é Deus, Senhor é Deus. Mas o Senhor também é Deus quando estamos na pior. Entende isso? O Senhor é Deus quando você está triste por causa do mundo, por causa do seu mundo, por causa de atitudes. Quando você para pensar como está o mundo e qual é o pensamento de Deus em relação a isso. Deus é Deus. Mesmo quando tem hora que parece que Ele age como se não fosse Deus. Mas Ele é Deus. Ele tem um controle sobre a vida e sobre a história que nós não temos. Nós não sabemos o daqui a pouco. E não era por falta de história que esse povo era infiel a Deus. Entende a coisa? Às vezes vejo filhos tomando atitudes de coisas que nunca aprenderam de nós. Vejo filhos infiéis na sua dedicação dos dízimos, quando nada em nossa casa veio que não fosse da mão de Deus. Assumindo palavras, assumindo estilos, assumindo conceitos que não vieram das Escrituras. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E quando o povo viu, né, o milagre que Deus fez, por isso que alguns fraudam milagres para juntar adeptos. Por isso que há fraude de milagres.
que às vezes nós somos movidos a milagres. Pensamos que a vida é feita daquele almoço especial do restaurante. Mas a pergunta é, será que aguentaríamos aquilo todos os dias? Será que não sentiríamos falta do nosso arroz com feijão? Da simplicidade das coisas de Deus em nossa vida? Saber que não estamos sozinhos. Que tipo de fé nós queremos construir para nós mesmos? Isso é importante, gente. Vamos cochear? Vamos impregnar tudo em nossas vidas? O crente chuchu, né? Pega gosto de tudo, pega tudo. Quando ouve qualquer coisa, já se dizia de Deus. Não filtra. Não usa o Espírito Santo para filtrar. Estava vendo essa semana um congresso na Argentina, que esse ano eu não pude participar, com temas muito interessantes. E quando eu chego nesses lugares, eu digo sempre: Espírito Santo, me ajuda a filtrar isso aqui. Tudo. Mesmo quando você for ouvir um sermão, diga: Espírito Santo, me ajude a filtrar o que este homem ou esta mulher está dizendo. Me ajuda a discernir. Deus fez, voltou a chuva. Elias teve uma experiência difícil. Nossas experiências difíceis não são únicas. Mas Deus é Deus. O mesmo Deus que disse e deu força para ele lutar com os 450 profetas, disse: sai da rede. Levanta da rede, que aí não é teu lugar não. Lugar de profeta é profetizando. E o único retorno do profeta é o cumprimento da profecia do Senhor no tempo dele. Ser diferente, pensar diferente, agir diferente é um desafio, irmãos. Do ponto de vista da coerência com Deus que eu falo. Você está cocheando? Converse com Deus. Alguns conceitos estão abalando sua vida, converse com Deus. Sejamos humildes. Ontem iniciei um capítulo sobre perdão. E eu digo que quando você perdoa, e tem que ter muito cuidado com isso, você se sente um pouco Deus. Às vezes você tem a presunção que parece Deus. Aí vem experiências que você vai ter que fazer como autor, que escreve sobre perdão, que diz: eu preciso desesperadamente de Deus para perdoar, porque eu não sou Deus. Deus é Deus. Às vezes nós vivemos capítulos em nossa história, estamos concluindo, que a impressão que se tem
é que esse capítulo é marcado pela ausência de Deus, ou Deus estivesse cochilando. Que Deus parece, às vezes, aquele dono de casa, quando chega do serviço, que senta num canto, ali ele é arrebatado. Ali ele cochila. Deus não cochila. A nossa ansiedade, às vezes, que não deixa perceber que Deus não cochila. A nossa ansiedade que não deixa que percebamos que Deus é Senhor da história e está no controle da história. Eu não sei o que vai ser. Nem você sabe. Apenas sabemos que Ele é Deus. Acabe reinava todo pomposo, todo soberano. Acho que na cabeça dele imaginava, eu venho dessa linhagem e agora faço as pazes com o outro. Como se pudéssemos servir a dois senhores. Até o dia que Deus chama, vem cá. Não é assim não. Quem Deus pensa que é? Eu vou entrando na minha empresa e de repente aquela moça, aquela senhora que cuida da limpeza me chama, me dá uma advertência, ou me passa uma palavra em nome do Senhor. Eu fico dizendo, com que autoridade? Humana? Nenhuma. Divina? Plena. A nossa soberba auditiva que não deixa ouvir o que Deus tem para falar. Tem que faltar a chuva? Não sei. Será que temos que enfrentar os 450 profetas? Não sei. E não é joguinho de internet não, viu, gente? Bem diferente a vida, não é? O que importa é que Deus é Deus, irmão. Se não crêssemos que Deus é Senhor da história, não há nenhum motivo, não haveria motivo para estarmos aqui. A não ser o fato que Deus ainda não acabou na minha vida, na sua vida, o projeto que Ele tem. O que Deus quer escrever através das nossas vidas. Isso é história. O quanto de Deus eu passo para os meus filhos, o quanto de Deus eu passo para os meus netos. O quanto de Deus, o quanto do aroma de Cristo eu exalo. E aí, quando terminar a carreira, guardar a fé, e como diz Billy Graham, voltamos para a casa do nosso Pai. Mas a vida é escolha. Até quando cochearemos? Ou quando vem um aumento de salário, você solta rojão, Deus é Deus, ou quando perde o emprego, Deus não presta? Deus me abandonou? Vai no espelho, vê que aparecem as rugas, fica reclamando de Deus? Paciência, gente. É vida, sinal que vivemos. Que possamos firmar a nossa fé no Deus de amor, no Deus da graça, no Deus da bondade. Ele é poderoso. E Ele faz com que? A palavra diz isso. Que Deus faz com que todas as coisas, até umas topeiras que às vezes aparecem no nosso caminho, Deus faz com que todas as coisas, isso que vai mostrar é a vida, a caminhada com a vida, viu, gente? Cooperem para o nosso bem. Porque nós amamos a Deus
e vivemos segundo o seu projeto. Sermos cristãos. Esse é o projeto de Deus. A sociedade precisa de cristãos. A educação precisa de cristãos. A ética precisa de cristãos. Não de partido, de cristãos. A saúde precisa de cristãos. O cuidado precisa de cristãos. O comércio precisa de cristãos. A economia precisa de cristãos. A segurança precisa de cristãos. A vida, toda a sociedade, quem vende e quem compra, precisa de cristãos. Porque é isso que faz a diferença. Que o Senhor nos ajude. Amém.